Então nós explicamos as 6 falhas de mercados conhecidas, apresentadas no livro do Jean Biagi, conhecidas nacionalmente, né? Então o mercado é imperfeito. Pessoal, e algumas leituras a gente pode ver para chegar a essa conclusão, ou para reforçar essa análise, né? É muito difícil você ter um mercado perfeito. Mesmo nos Estados Unidos, que há uma liberdade econômica gigante, né? Você não tem mercado perfeito, você tem aí um plano de saúde que foi instituído pelo Obama, porque as pessoas mais pobres não tinham acesso à saúde, enfim, ou seja, o mercado não conseguia atender aquelas pessoas mais pobres, né? Havia demanda por aquele bem público, a saúde pública, né? E tantas outras coisas que a gente pode argumentar em favor dessa, né, própria Áustria, né, a escola austríaca. Na Áustria, nós estamos diante de uma sociedade que admite as falhas de mercado e tem um Estado forte, né, um Estado com um alto grau de uma carga tributária alta e serviços públicos, etc. e tal. Ok, então nesse contexto, se a gente compreendeu que o mercado não é perfeito, que o mercado é falho, se a gente partiu dessa premissa, então a gente tem que admitir que o governo é útil, né? O Estado é útil para atender aquelas falhas de mercado, né? Então a existência de governo é necessária para guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que sozinho não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Então, você reconhecer, ou os cientistas reconhecendo que o mercado é falho, não é perfeito, de que a mão invisível do Adam Smith, um teórico clássico da economia, aquela mão invisível ela existe, funciona, mas ela não é perfeita, ela não consegue resolver todos os problemas, o mercado acabou se revelando imperfeito, então você tem a necessidade de um governo, né, de um Estado e de um governo. E a discussão sobre o tamanho desse Estado do governo, eu gosto de usar o parâmetro da carga tributária. O nosso Estado arrecada de carga 32%, a última informação que eu tenho. 32% do PIB. Ok. Então, os Estados Unidos, sei lá, 30%, alguns países 35%, 40%, né? Alguns países da Europa são mais, aqui as Américas Latinas são um pouco menos. Isso é que diz, de uma certa forma, o tamanho do Estado. E a questão do tamanho do Estado é muito mais técnica do que ideológica. Advoga ali o Jean Biagi. Por quê? Porque é uma questão de escolha da população o que nós entendemos como os bens públicos, até onde nós vamos alcançar. Por exemplo, no Brasil nós temos uma Constituição que garantiu muitos direitos aos cidadãos, né? Previa um orçamento separado só para prover, para financiar Seguridade Social. Seguridade é composta de saúde, previdência e assistência. Então tem um orçamento só para a Seguridade, tem um orçamento fiscal em geral, além do orçamento das empresas, né? Então, e é um país que, assim, saúde é direito de todos, obrigação do Estado, educação também. Enquanto em algumas economias, por exemplo nos Estados Unidos, não funciona assim, né? A pessoa tem que pagar pela saúde, né? Tirando agora essa inovação do Obama, né? Antes do Trump, né? Que é aquele plano de saúde deles lá, novo, né? Bom, mas enfim, então, razões para a existência de governo, de Estado e, por consequência, de governo. O governo é útil para haver uma estrutura legal para regular e proteger o mercado. Então, uma das coisas é proteger o mercado e regular o mercado. Isso me lembra uma leitura que eu fiz de um livro, Alberto Guerreiro Ramos. Muitos professores da UDESC leram esse autor, porque alguns professores da UDESC fizeram o doutorado e o mestrado na Universidade do Sul da Califórnia, e esse professor era o orientador deles, né? Ele já é falecido, era um baiano. E ele escreveu um livro chamado A Nova Riqueza das Organizações. E ele dizia que o mercado era um enclave legítimo, mas, porém, ele não podia ser onipresente. O Estado precisava regular, limitar
obviamente, proteger o mercado, mas regular, limitar também, né? Então, a primeira razão para a existência do governo é uma estrutura legal para regular e proteger o mercado. O segundo motivo, segundo o autor, é em razão de que existem bens públicos, que nós apresentamos há pouco, ou seja, a sociedade demanda por bens públicos, e existem externalidades que precisam da atuação do governo para ser minimizadas. Então, as pessoas em geral tomam atitudes que poluem o meio ambiente, que provocam a proliferação de mosquitos, que potencializam a existência de epidemias como a dengue e assim por diante, febre amarela, né? Então, em razão disso, precisa ter um Estado. Para quê? Para, por exemplo, multar um cidadão que não corta, não mantém um terreno limpo, para multar uma empresa que polui o meio ambiente, ou para tributar aquela empresa com uma carga tributária um pouco maior para que aquela empresa compense o mal que ela faz. Vou dar um exemplo aqui, né? Criciúma, existem as minas de carvão no Criciúma. As pessoas que trabalham na mina de carvão, elas se aposentam com pouco tempo de contribuição, acho que são 15 anos. Por quê? Porque elas respiram aquele carvão e aquilo compromete o pulmão delas. Elas se aposentam cedo. E algumas até, historicamente, até morreram em razão disso. Então, a empresa, além de pagar a cota patronal, que é 20% sobre a folha, paga um adicional RAT, que é um adicional de risco de acidente de trabalho, que nesse caso aí é o maior que tem, um percentual maior que tem. Para quê? Para financiar aquela aposentadoria daquele sujeito que será mais cedo, né? Será mais cedo, tá? E o último razão que está descrito no livro para a existência do governo é que o governo tem a missão de buscar um elevado nível de emprego, estabilidade nos preços e crescimento no PIB. Vocês vejam que a gente falou que uma das imperfeições do mercado, das falhas de mercado, é a ocorrência de desemprego. O professor citou a questão da tecnologia, que acaba provocando isso, mas há outros motivos, né? E a situação também da estabilidade de preço, do crescimento do PIB. Então o governo tem que monitorar, trabalhar para buscar esse tipo de objetivo, né? Estabilidade de preço, tirando dinheiro de circulação, colocando dinheiro em circulação, depende da situação, né? Crescimento do PIB é a mesma coisa, emprestando dinheiro, fomentando o empréstimo, né? Fazendo investimentos para que as empresas se sintam motivadas a investir, por exemplo, construindo portos, construindo infraestrutura, né, viária, né, telecomunicações, energia, né? Vocês lembram que não faz muito tempo a gente estava diante de um cenário de apagão de energia, não tinha chuva, tal, não dava para gerar energia, né? Aí foi feito bastante investimento, ligava as termoelétricas, então as empresas ficam com medo de fazer investimento. Olha, eu preciso de energia para produzir, né? Bom, aí nesse contexto das razões da existência do governo, vem a questão como que o governo atua, então, para alcançar aqueles objetivos regular ou parcialmente. Bom, ele atua por meio de políticas econômicas. E nesse contexto, pessoal, um dos objetos de estudo da nossa disciplina é a política fiscal. E atenção, política fiscal é uma das políticas no contexto da política econômica, mas há outras. E cuidado, porque política monetária, que a gente aprende lá em TEC, né, em teoria econômica, vocês estão aprendendo na outra disciplina, a política monetária não é política fiscal. Política monetária é decidir quanto dinheiro vai circular no mercado. Tirar dinheiro de circulação, botar dinheiro de circulação, crédito, banco, mexe com banco, taxa de juro, isso é outra coisa. Política fiscal, que é o nosso estudo, o que é? Receita, despesa, orçamento, crédito público. Política fiscal. Então o governo faz política fiscal tributando, escolhendo como vai tributar e gastando aquele dinheiro, escolhendo como vai aplicar o dinheiro. Tá certo? E além da política monetária, que o professor deu ênfase, há também política cambial e de comércio exterior, que é outro tema, há política de rendas, que é outro tema também, preços e salários e tal.
E nesse contexto, os objetivos da política fiscal, que é o nosso tema de estudo, são 3 funções, objetivos da política fiscal e função de governo, a mesma coisa, 3 funções básicas. A função alocativa, fornecimento de bens e serviços públicos, a função distributiva, que tem a finalidade de distribuir renda justa, transferência de tributos, a oferta de subsídio, pagamento de Bolsa Família, pagamento de Bolsa Estudo, ProUni, né, universidade, sei lá, é uma forma de distribuir renda. Outra forma de distribuir renda é tirar dos ricos, né, com uma política de tributação progressiva, como, por exemplo, acontece no imposto de renda. Função estabilizadora é a outra função da política fiscal, estabilizar a economia, oferecendo ou buscando alto nível de emprego às pessoas empregadas. Aliás, pessoal, gente desempregada é o pior cenário que se pode ter. Não, o pior cenário é ter desemprego e inflação, os dois juntos. Porque normalmente quando você tem desemprego, você tem queda da atividade econômica, tem menos compra no mercado. Mas se você tem essas duas coisas, desemprego e inflação, você tem um negócio chamado estagflação, que é dito pelos economistas como o pior dos mundos. Então, uma das funções da política fiscal é promover o maior nível de emprego, para as pessoas, para os cidadãos, buscar a estabilização dos preços e promover o crescimento econômico. Aí você pensa, por causa emitindo moeda? Não. Estamos falando de política fiscal. Como que o governo estabiliza a economia com política fiscal? Fazendo investimentos que geram bastante emprego. Por exemplo, construindo ponte, construindo estrada. Muita gente envolvida trabalhando, você está aumentando o nível de emprego, né? Você está promovendo o crescimento econômico. Né? Esse é um dos exemplos. Outro exemplo é gastando dinheiro público para que as empresas façam investimento. Né? Por exemplo, construindo um porto novo lá em Itapoá. O governo vai lá e constrói um porto novo, aí as empresas privadas vêm para perto para desovar. Isso, obviamente, num cenário de restrição. Então, porque não tem mais capacidade de oferecer serviço lá ao Porto de Itajaí, vale a pena fazer esse investimento. Né? Tudo, obviamente, que isso tem que ser analisado. Bom, nesse contexto que foi explicado, nós temos também no capítulo uma abordagem da evolução dos gastos públicos ao longo dos anos. Né? O tamanho do governo, a evolução dos gastos públicos, a tendência de evolução do gasto público. Né? Existem teorias que dizem que o gasto público sempre aumentaram, né, as despesas públicas. Então nós temos aqui de 2001 até 2013, né? Aqui é o que tem disponível, não tenho dados mais novos, né? Mas a gente tem um gasto social em relação ao PIB que aumentou bastante. Né? E aqui a barrinha em laranja é em valor absoluto e a barrinha azul em valor relativo em relação ao PIB, é o gasto social. Aqui no livro do Jean Biagi, até 2013, a gente tem a evolução das despesas primárias da União ao longo do tempo. Né? Então, em relação ao PIB, em 91 a gente gastava 11% do PIB, e agora, em 2013, né, a gente estava gastando 19%. Aqui nós temos uma análise em 20 anos da carga tributária no Brasil. Né? Nós tínhamos lá em 2009, isso está um pouco desatualizado, ou até bastante, em 2009 nós tínhamos que a carga tributária no Brasil chegava a 35%, e aí temos uma história. Agora é importante perceber que nesse pedaço de tempo aqui, até 94, até 96 aqui, você tinha um problema que era falta de confiabilidade no orçamento, na execução orçamentária, né, por causa da inflação. De 94 para frente você tem o Fernando Henrique, 96 eu acho, vem o Plano Real, acho que é 98, e aí para viabilizar o Plano Real a carga tributária aumentou bastante, né? Hoje nós estamos com uma carga tributária de 32% do PIB. Bom,
Continuamos no próximo vídeo.